No último episódio, nós mergulhamos nas questões meteorológicas do Brasil, compreendendo o básico da circulação de massas, do papel fundamental da Amazônia, das cordilheiras dos Andes, da temperatura dos oceanos e até da curvatura da Terra, que não é plana, que acabam influenciando o clima e a distribuição de chuvas pelo país. E se você ainda não assistiu, o link estará aqui na descrição desse vídeo. Porém, o clima não é o único responsável por danificar a Terra, aumentando as chances da formação de desertos. A forma como nós, seres humanos, cuidamos do meio ambiente é fundamental para sabermos se vamos caminhar na direção de um processo de desertificação ou não. Eu sou Estevão Slow, fazendo o possível para contribuir na educação e na divulgação científica do Brasil. Me sigam nas redes sociais e, sem mais enrolações, vambora! De forma geral, entende-se como terra seca as terras áridas, semiáridas e subúmidas secas que chegam a cobrir 41% da superfície do planeta, abrigando cerca de 1/3 da população mundial. E como parte importante da base de produtividade vem da terra, não surpreende que esses locais estejam associados na maior parte à pobreza, especialmente na África, na Ásia e na América Latina. No Brasil, de acordo com um estudo publicado em 2007, cerca de 15% do território, passando por 1.491 municípios em mais de 9 estados, atingindo diretamente 35 milhões de pessoas, podem ser classificadas como áreas suscetíveis à desertificação, e se localiza ali majoritariamente na região do Nordeste. Ah, povo nordestino! Isso significa que parte considerável do nosso território está em processo de desgaste gradual do solo. E isso acontece não só pelo clima ingrato, que leva muita pouca chuva para essas regiões, impactando todo o meio ambiente, mas também pela forma como o ser humano impacta o solo, com a intensa exploração dos recursos naturais e a forma inadequada na utilização da terra. E aqui vão alguns desses fatores responsáveis por fazer este estrago no meio ambiente. Supondo que você tenha acabado de adquirir o seu lote de terra para começar o seu negócio agropecuário, com espaço para plantar e criar animais. A primeira coisa que muitos proprietários fazem para limpar o terreno é provocar as famosas queimadas. Como o nome diz, você primeiro derruba toda a vegetação que estiver em pé ali no terreno, espera ela secar e taca-lhe fire. As cinzas até chegam a aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo por um período de no máximo até 3 anos. O problema é que quando você remove a superfície vegetal, você deixa o solo ali exposto ao sol, à chuva, ao vento, aumentando a variação de temperatura entre a noite e o dia, assim como as chances de erosão. Para quem não sabe, se você olhar bem de perto ali para a superfície do solo e os primeiros centímetros para baixo da terra, você vai encontrar todo um ecossistema, muitas vezes invisível a olho nu, que vive em equilíbrio no solo. Pequenos insetos, aracnídeos, fungos, bactérias que atuam no local, possibilitando a decomposição e a ciclagem de nutrientes. Nitrogênio, por exemplo, é uma substância bizarramente necessária para o desenvolvimento da vida. Nitrogênio, manganês, eu falei nitrogênio. É sequestrado da atmosfera, muitas vezes por bactérias que vivem junto às raízes das plantas em um sistema mutualístico, disponibilizando nutriente para que elas possam utilizar. Por isso, se você taca fogo numa região inteira queimando tudo, você estará matando esse microecossistema e, consequentemente, empobrecendo o solo. Olha aí, agora que a gente acabou com toda a vida, a gente se esforça para tentar fazer ela voltar. Em seguida, a terra é trabalhada e muitas vezes adicionada fertilizantes químicos ou orgânicos, que podem levar com eles uma série de metais pesados com potencial de intoxicar a terra e também a água que passa por ali. E se você for um criador de animais, sabe que a pecuária, por exemplo, é considerada um dos maiores fatores de desertificação pelo chamado compactação do solo. E a ideia é simples: se a gente pega dezenas ou até centenas de gados, que às vezes podem ultrapassar até 1 tonelada de peso, para ficarem circulando e pisoteando o solo, que já não é lá muito rico, aos poucos ele vai sendo pressionado e, como o nome diz, compactado. Aos poucos, esse fenômeno vai reduzindo o espaço vazio entre as partículas do solo, dificultando a penetração das raízes, a circulação do ar, o armazenamento de água e a estrutura do solo de forma geral. Dessa forma, a fertilidade e a atividade biológica do solo vão para o saco, aumentando as chances de erosão. E o desmatamento não ocorre só para a abertura de terrenos para plantar, mas também com o objetivo de extrair a madeira para fins comerciais. O extrativismo vegetal, como é conhecido, ocorre tanto por pequenos proprietários que buscam a madeira para construir cercas e portões,
fogo para cozinhar e se aquecer, como também para vender como lenha e carvão para indústrias que vão utilizar essa madeira para fins energéticos. O problema é que essa extração muitas vezes é feita de forma clandestina, sem nenhum planejamento de reflorestamento, deixando o solo lá todo exposto e sendo impactado com o tempo. Assim como os casos de extrativismo mineral, com empresas mineradoras em busca de metais preciosos, de cerâmica e materiais de construção, que fazem um verdadeiro estrago no meio ambiente. Como o caso da extração de argila, que destrói o solo e impacta a saúde do povo, com o aumento de registros de casos de problemas respiratórios e até de câncer. O fato é que esses são apenas alguns dos muitos fatores responsáveis por um aumento de 482% no processo de desertificação entre os anos 2013 e de 2018 no Brasil. Para surpresa de zero pessoas, essas áreas estão, na maior parte das vezes, associadas à pobreza no país. Já que a base da economia brasileira é a agropecuária, se você vive em uma região em que é difícil de plantar, você também terá muita dificuldade de produzir riqueza. E o que acaba acontecendo é uma fuga das pessoas dessas regiões para irem tentar a sorte na vida urbana. E na maior parte das vezes acabam se instalando em periferias, sem saneamento, sem estrutura para serem recebidos, aumentando ainda mais a pobreza local. Filho, a coisa tava feia lá, mas pelo menos a gente podia ver o céu, né? Isso significa que se o processo de desertificação do solo brasileiro continuar aumentando nessa escala, a cada dia teremos mais terras improdutivas no Brasil e a pobreza se concentrando mais nos centros urbanos, e esse não me parece um destino muito interessante a ser seguido. Como não, Slow? A gente importa uns camelos e tá tudo certo. Para nossa felicidade, este não é um futuro inevitável. O fato é que já existem hoje várias iniciativas que podem administrar este processo. Nas últimas décadas já foram instalados vários programas de combate à desertificação em busca de mapear e diagnosticar essas regiões, assim como pensar em políticas públicas para evitar que este fenômeno aconteça. Algumas dessas medidas são, por exemplo, educar e conscientizar as famílias que habitam esses locais, que muitas vezes possuem práticas que impactam o solo sem terem conhecimento disso. Mas é que a terra plantando na terra planta na terra, não planta terra. É preciso promover uma agricultura sustentável com a substituição de fertilizantes que danificam o solo por outros que sejam menos nocivos, por exemplo. Você vê como é que existem boas ideias, cara. Em alguns locais dá pra você construir uma espécie de barragem subterrânea que armazena a água das chuvas, gerando um estoque que poderia ser usado para irrigar pequenas plantações familiares pelo ano inteiro. Viva! Bombas d'água que te permitem aproveitar melhor a água do subsolo. A implementação de técnicas de agroflorestas, que, como o nome diz, é uma forma de misturar a agricultura com uma imitação da cobertura vegetal das florestas. Ao invés daquela plantação tradicional que a gente conhece, na agrofloresta você planta junto com árvores, com arbustos e eventualmente até na presença de animais. E essa tática pode trazer vários pontos positivos, como uma redução nos custos para manter a colheita, já que ela se aproxima mais ali do estado natural. Você melhora a fertilidade e a preservação do solo e ainda consegue aumentar a produtividade, fazendo com que a sua plantação cresça em meio a uma festa na floresta. Dependendo do terreno, dá para implementar o chamado plantio em nível. É uma forma de organizar a plantação em terrenos que possuem inclinação, que acaba evitando a erosão e a perda da fertilidade do solo, entre outras vantagens. Paliçadas, construções de cisternas, mandalas, quintais produtivos. E eu vou deixar aqui o link nas referências para um documento oficial de combate à desertificação no Brasil, que traz uma lista detalhando 25 das tecnologias já desenvolvidas, separadas em 3 categorias, como tecnologias de captação de água, sistema simplificado de abastecimento de água e tecnologia de uso sustentável dos recursos naturais e recuperação de áreas degradadas, para vocês perceberem que há opções, há o que ser feito para utilizar os recursos naturais de forma mais sustentável e, consequentemente, reduzir a pobreza nessas regiões ao longo prazo. Ô, rapaz, assim você facilita a minha vida, hein? Assim como é extremamente necessário o monitoramento e a fiscalização de grandes empresas e ruralistas, que têm um enorme potencial de impactar o solo em explorações irresponsáveis em busca de lucro, que pode e deve ser feito dentro das normas ambientais de forma sustentável, para que o nosso patrimônio natural não seja afetado, prejudicando a gente também no longo prazo. Impedir o aumento da desertificação do Brasil nos próximos anos não será uma tarefa nada fácil, mas sem dúvidas é um desafio que vale a pena ser levado a sério. Para isso é preciso investimento em ciência, iniciativa política e conscientização da população. Se o Brasil quiser ser considerado um país desenvolvido um dia, ao invés de estimular cada vez mais uma degradação irresponsável do meio ambiente, nós temos que aplicar métodos eficientes para lidar com as regiões mais pobres do país. Com a tecnologia que temos hoje, é possível administrar áreas suscetíveis à desertificação,
fazendo com que o Brasil fique um pouco mais verde, mais rico, servindo como um incrível presente nosso para as futuras gerações. O canal do Slow funciona graças ao apoio financeiro de vocês, então se você quiser se tornar um apoiador, qualquer valor já vai ajudar muito. Lembre-se que eu estou compartilhando notícias e opiniões nas minhas outras redes sociais diariamente com vocês. Se você quiser receber os próximos vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aí embaixo o que você achou deste episódio. Nós nos vemos em breve, um grande abraço e valeu!